Imagina a linha do tempo da história humana. Ferramentas de pedra, fogo, a prensa de Gutenberg, a máquina a vapor, a internet. Cada um desses pontos marca um momento onde a vida antes era completamente reconhecível comparada com a vida depois. Agora, imagina se alguém te dissesse que o próximo ponto, talvez o maior de todos, não está a 50 anos de distância, nem a 10, está no ano que vem. Parece talvez uma abertura de um filme de ficção científica, mas não é roteiro de filme. Essa foi uma declaração do Elon Musk. O Musk postou no X que nós estamos entrando na singularidade. E para ninguém achar que era piada, ele dobrou a aposta e disse que 2026 é o ano em que isso efetivamente acontece. Olha, eu sei qual é a reação imediata da maioria das pessoas. A minha primeira reação também foi meio que dar uma revirada de olhos, porque esse é o cara que prometeu táxis autônomos para 2020. Então é fácil descartar isso como mais uma hype. Mas se você ignorar a manchete e olhar os dados por baixo de toda essa hipérbole, a curva ela é bem assustadora. Não importa se é 2026, se é 2028, se é 2032, o que importa é a inclinação da linha, é a velocidade de aceleração. Antes de tudo, vamos esclarecer o que é a singularidade, o que isso significa. Porque, para a maioria das pessoas, singularidade é o exterminador do futuro, o Skynet, robôs esmagando crânios, e não é disso que a gente está falando. Existem três definições que importam aqui. A primeira vem do Ray Kurzweil, eu acho que é assim que fala, que em 2005 ele definiu singularidade como um período onde a mudança tecnológica é tão rápida e o seu impacto é tão profundo que a vida humana é irreversivelmente transformada. Ele previu isso para 2045, tá? Então o Musk está dizendo que isso vai acontecer em 2026. Ele está afirmando que a gente está 19 anos adiantados. Então, assim, né? Acelerador, pé no chão. A segunda definição é a do Vernor Vinge, que é um escritor de ficção científica que popularizou esse termo, e ele chamou de horizonte de eventos. É tipo um buraco negro que, uma vez que você cruza a linha, você não consegue ver o que está do outro lado. O ponto dele era que, uma vez que a gente criar uma inteligência maior do que a nossa, o futuro se torna literalmente imprevisível. E a terceira, que é mais prática, é da IBM, que eles dizem que é o ponto onde a IA iguala ou supera as habilidades humanas em todo o domínio, não só no xadrez, mas em tudo. Criatividade, empatia, estratégia. E o motor de tudo isso é a automelhoria recursiva. Esse conceito de automelhoria recursiva é a peça mais importante. Pensa assim, agora os humanos projetam IA, mas eventualmente a IA fica inteligente o suficiente para escrever o seu próprio código, e essa IA melhor é mais rápida e mais inteligente. Então ela projeta uma versão ainda melhor, ainda mais rápida. É um looping de feedback, né? Inteligência se multiplicando por si mesma. A velocidade que ela fica mais inteligente acelera. E isso é a diferença entre um crescimento linear, né? 1, 2, 3, e uma explosão exponencial, uma curva vertical. Essa é a singularidade. Beleza, essa é a teoria, mas teoria é fácil. Vamos seguir o dinheiro, porque você não tropeça nisso, você tem que construir e custa uma fortuna, né? A empresa do Elon Musk, a xAI, ela acabou de levantar 20 bilhões de dólares. E você tem que olhar quem está assinando esses cheques. Nvidia, Cisco, Fidelity. Então não são só capitalistas de risco, são as maiores reservas de capital do planeta. Todas apostando tudo nisso. E eles estão construindo algo chamado macro hardware. É muito Elon Musk, né? O nome. Os números dessa instalação são absurdos. É o maior investimento privado da história do Mississippi. Mas o que realmente chama atenção aqui é a energia. São 2 gigawatts. Para você ter uma perspectiva do que é isso é energia suficiente para abastecer 1,5 milhão de casas. É uma cidade do tamanho da Filadélfia, que é uma grande cidade lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, vamos pensar aí que é praticamente quase Belo Horizonte, Brasília. Então toda essa energia, cada watt aí é para uma coisa só, treinar IA. O hardware é o supercomputador Colossus, que é o nome que eles deram. E já tem mais de 200 mil GPUs da NVIDIA rodando, com planos para expandir para 1,5 milhão. Então assim, o negócio só vai crescer. Daqui para frente é só explodir de tamanho. E para quem não é nerd de hardware, há poucos anos um modelo de ponta, ele usava talvez 10 mil GPUs. Vamos falar de escalar isso por um fator de 150. Então esse é o projeto Manhattan da computação. E todo esse poder computacional, ele é para o novo modelo deles, que está mirando em 6 trilhões de parâmetros. Parâmetros são como as conexões no cérebro, sinapses, né? Um contexto. O GPT, que pareceu mágica quando lançou, que todo mundo ficou abismado, ele tinha talvez 2 trilhões de parâmetros. A gente está falando aí de 3 vezes esse tamanho.
mas não é só texto maior. O novo modelo ele é multimodal nativo. A maioria das IAs hoje é tipo um Frankenstein. Você cola um reconhecedor de imagem no modelo de texto. Essa nova geração é construída do zero para entender texto, para entender imagem, para entender áudio, vídeo, física, tudo de uma vez. Ela experimenta dados mais como um humano. E a arma secreta da xAI são os dados. Primeiro, porque eles têm a plataforma X, né, o Twitter, que é o bota ali que é o pulso de vida da conversa humano, tem um monte de gente conversando ali, mas a mina de ouro de verdade não é o X. É aqui que muita gente não percebeu. É a frota da Tesla. São milhões de carros rodando pelo mundo, gravando vídeo, analisando física, analisando comportamento humano, clima. Eles estão alimentando a IA com dados do mundo real que um modelo de texto simplesmente não consegue obter. Enquanto o ChatGPT está lendo livros sobre física, a IA da Tesla está lá fora, experimentando atrito na prática. Então essa é a diferença entre o conhecimento de um livro e o conhecimento da rua. Mas beleza, eles têm dinheiro, eles têm energia, têm o hardware, os dados, mas a IA realmente está ficando mais inteligente ou isso é só marketing? Essa é uma pergunta muito justa e tem muito ruído aqui, tá? Mas se você olha os benchmarks, que são as análises feitas para ver se a IA realmente está evoluindo, a curva ela tá ficando praticamente vertical. Tem um benchmark que chama GPQ-8 Diamond, que são perguntas de um nível de doutorado em ciência desenhadas para você não conseguir simplesmente jogar no Google e chutar aleatoriamente. Se você fizer isso, você vai ter uns 25% de acerto. Alguns dos melhores modelos estão batendo 94% nesse benchmark. É basicamente uma sala cheia de professores, né? E aí você olha o código e uma sala cheia de professores. Tem um outro benchmark chamado SWE Bench, que são bugs reais em software real do GitHub. Aqui tá um aplicativo quebrado, conserta. Basicamente é isso. Um ano atrás, os melhores modelos eles resolviam talvez 50% desses problemas. Agora, eles estão batendo 81%. Isso é quase dobrar a capacidade em 12 meses. Significa que a IA pode começar a consertar o seu próprio código. E teve uma estatística que me fez parar. A competição de matemática, a AME de 2025. Né? Essa é para os melhores estudantes de matemática, os prodígios dos Estados Unidos, os melhores alunos de todos. E os melhores modelos de IA estão tirando 100%. Nota perfeita, 10 de 10. Né? Teve um estudo em que o GPT foi testado contra profissionais, né? Advogados, marqueteiros, advogados, marqueteiros, analistas. Ele venceu ou empatou em 71% das tarefas desses caras. A máquina ela não está vindo para pegar o seu emprego, ela já está sentada na mesa do lado, né? Então assim, vamos pausar o trem da hype, porque se fosse tudo perfeito assim, né, a gente já ia ter robô curando o câncer. Então, quem que são os pesos pesados dizendo, né? Pô, calma aí, relaxa, tem um outro ponto de vista. Vamos lá, tem o Yann LeCun, que é um cientista-chefe da IA da Meta, então o cara da Meta, que é um dos padrinhos dessa área. Ele não é um cara que fica inventando coisa e sonhando adoidado. O argumento dele é que a IA ela é ótima em lógica, mas ela carece de senso comum, de intuição física. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela sabe que se você empurrar um copo da mesa, ele quebra. E esse cara, ele argumenta que a IA ela tem dificuldade com essas coisas. Ela não entende verdadeiramente o mundo. Ela só prevê a próxima palavra. É meio que um papagaio muito, muito, muito inteligente. E tem o argumento dos retornos decrescentes. Isso é interessante também. É uma ideia de que nós colhemos as frutas mais baixas. E é o que eles chamam de low hanging fruit. E alguns céticos acham que a curva ela vai achatar. Ela não vai ficar vertical. Ela não vai só melhorando. Ela vai, na verdade, piorando ao longo do tempo. Teve um benchmark em que a IA realmente ela falhou. Né? Chama PT. E ele testa descobertas científicas novas. Os modelos, eles estão tirando ali só uns 11% ali. Então, ela pode gabaritar a prova de doutorado, mas ela ainda não consegue escrever a tese do doutorado. Ela consegue lembrar todo o conhecimento humano, mas ela ainda tem dificuldade em gerar conhecimento novo. Ela pode saber tudo de física, mas ela ainda não está inventando física nova ou descobrindo física nova ainda. Então, para você que está tentando descobrir se isso é real, o que você deveria estar observando? Tem 4 indicadores específicos aqui. Primeiro, o crescimento do PIB, pulando para 20% ou mais ao ano. E, sei lá, uma economia que está crescendo muito é uma economia de 4, 5%. Então, os Estados Unidos, por exemplo, está projetando um crescimento para mais de 5% agora em 2026, que já é alto. Mas se você vir algo
de 2 dígitos, de 10%, de 15%, de 20%, significa que talvez uma barreira de mão de obra aí foi quebrada. Então isso é algo para a gente começar a olhar e perceber. Se isso acontecer, provavelmente a IA está tendo um movimento de crescimento absurdo. Segunda coisa para a gente olhar também, automelhoria da IA. O momento em que esse loop fecha, quando a IA está reescrevendo seu próprio código sem o engenheiro humano verificando, esse é um momento de decolagem, tá? Terceiro ponto para a gente olhar, saturação de benchmarks. Quando a IA começar a tirar 100% em todos esses benchmarks, a gente está começando a chegar perto também desse momento de singularidade que o Elon Musk falou. Quarta coisa para a gente olhar, uma incorporação física, que são os robôs, são as interfaces, é o cérebro junto com o computador. Pensa, no caso ali do Elon Musk, é o que ele está pensando em fazer com a Neuralink e com o Optimus. A Neuralink é sobre você fundir o cérebro humano com o IA para a gente conseguir acompanhar. O Optimus é sobre colocar essa super IA num corpo que pode trabalhar numa fábrica. E a timeline do Elon Musk para os robôs também é bem agressiva. Ele disse que eles vão superar cirurgiões humanos em destreza dentro de 3 anos. Então, né, se você pode aplicar o tempo do Elon Musk aí, se você quiser, mas a direção ela é clara. Vamos dar um zoom out aqui. Se a gente está olhando para o cano dessa arma, né, o que acontece com a gente? Vamos lá. Tem 2 caminhos. E os 2 são bem extremos. Vamos de 880 aqui para a gente entender. É a dicotomia clássica, né? Abundância contra escassez. De um lado, a gente tem uma visão muito otimista, que a IA resolve doenças, ela vai resolver a mudança climática, faz todo o trabalho chato, os humanos entram numa era dourada, né? O futuro do Star Trek, coisa maravilhosa. Mas aí também tem a visão pessimista. A McKinsey, ela estima que de 30% a 47% da força de trabalho pode ser deslocada até o início dos anos 2030. Isso é quase metade dos trabalhos que existem hoje. E a gente não está falando aqui só de caminhoneiro, tá? A gente está falando de contadores, programadores, desenvolvedores, radiologistas, os empregos seguros para os quais a gente faz uma faculdade, tá? Não existe emprego seguro nesse cenário. Você arrisca ter uma desigualdade massiva, né? Pessoas que possuem IA e acesso aos modelos, eles se tornam semideuses enquanto o resto do mundo fica para trás. E aqui está um ponto interessante, não precisa ser um ou outro, não precisa ser o 880, a gente meio que pode ter os 2 ao mesmo tempo. A gente pode ter uma abundância tecnológica incrível, uma saúde incrível, produtos baratos, enquanto também lidamos com o desemprego massivo e uma crise de propósito na humanidade. Então, a gente fica com essa imagem de um trem se movendo exponencialmente rápido e não importa se ele chega em 2026 ou 2029, o negócio é que o trem tá vindo. E o que você deveria fazer? Definitivamente não é se esconder, como eu vejo algumas pessoas fazendo, ou ignorar e achar que não vai acontecer. Primeiro, use as ferramentas. Não seja uma pessoa que se recusa a usar IA, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, tanto faz. Fique confortável com eles, porque se você se esconder, você vai ficar para trás. É como recusar e-mail nos anos 90 e continuar usando carta ou fax porque você gostava. Segunda coisa para você fazer, dobre a aposta nas habilidades do ser humano. Empatia, liderança, destreza física, complexidade de raciocínio, construção de relacionamentos de alto nível. Essas são coisas com as quais a IA vai ter muita dificuldade por muito tempo. Pode ser que ela chegue perto da gente? Pode. Pode ser que ela ultrapasse a gente? Pode. Mas nesse curto prazo, a gente tem vantagem aqui, tá? Então, se o seu trabalho ele é puramente lógico, movendo números de um lado para o outro, copiando daqui, colando ali, você está em risco, tá? Seja a pessoa que conecta os pontos e não a pessoa que faz os pontos. Então, terceira coisa aqui para você fazer, fique flexível. O emprego que você tem hoje, ele pode não existir em 1 ano, e você tem que estar disposto a se reinventar. Finalmente, de uma perspectiva de investimento aqui, isso é interessante. Olhe para a infraestrutura. Ninguém está olhando para isso, tá? Os chips, os data centers, a energia, essas empresas pioneiras estão abraçando IA agora. Elas vão ganhar o jogo. O jogo de IA é um jogo de energia e é um jogo de infraestrutura. Muita gente ainda não entendeu e muita empresa ainda não entendeu isso. Tá? Então, sabe, me lembra aquela frase do Hemingway sobre como que você vai à falência. Você vai à falência de 2 formas, gradualmente e depois você vai de repente, tá? O Elon Musk ele tá falando que a gente chega na singularidade em 2026. Talvez ele esteja errado, muito provavelmente ele esteja errado, mas a mensagem aqui é que a fase do gradualmente, ela acaba em algum momento. E aí a gente entra no de repente. E mesmo se a data do Elon Musk estiver errada, a direção é inegável. Tá todo mundo indo para esse caminho. A gente está vivendo
essa parte íngreme da curva. Então aqui está um pensamento final para você refletir, para você mastigar. A gente passa esse tempo todo falando sobre IA, passando nos novos testes, né? A IA passou no exame da OAB. A IA passou em prova, gabaritou a prova de medicina do vestibular. Mas o que acontece quando a IA começar a criar os testes? O que acontece quando a definição de inteligência não é mais determinada por nós, mas pela IA? É algo para a gente pensar. E se você quer aprender como usar IA para transformar o seu negócio antes que seja tarde demais, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que eu te vejo do outro lado.